Opa, como é que vocês estão? Tá, velho, antes de tudo, eu sei que você provavelmente não faz ideia de quem é Hayley Welch. E sinceramente, você tava certo em não saber. Mas como a internet é uma desgraça que não deixa a gente viver em paz, deixa eu te explicar rapidão por que essa mina do nada virou um meme global e depois virou motivo de vergonha alheia coletiva. Seguinte, o maluco tava fazendo aquelas entrevistas aleatórias lá na rua dos Estados Unidos. É tipo o que o Casimiro faz, só que o cara faz na rua e sem carisma nenhum, né? E assim, ele perguntou pra uma mina no meio da balada o que faz um homem ser bom de camas. E aí ela solta essa pérola aqui. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, you gotta give him that hawk too and spit on that thing. You get me? I don't get you. I think you gotta demonstrate. Hawk too and spit on it. Spit on it. Sim, isso viralizou e sim, isso é tudo. Essa é a origem da fama dessa mina. Um grito e uma cuspida imaginária. A internet fez o que sabe fazer de melhor, transformou essa frase num som, num remix, em camiseta, em figurinha, em bordão de TikTok, em meme, produto. Assim, ela virou uma celebridade em menos de 48 horas, tá ligado? Ganhou seguidor pra caramba, fez collab com um famoso, foi chamada pra talk show, que quisiam perguntar pra ela, tá ligado? Estreou o podcast e até lançou um aplicativo de namoro. Qual que é o sentido disso, cara? Velho, juro, tinha gente assinando um Tinder temático de uma mina meme. É o equivalente ao Luva de Pedreiro lançando um aplicativo de como bater pênalti, tá ligado? Esse é o nível de insanidade que a internet permite hoje em dia. Mas é aquilo, fama instantânea vem sem manual de instruções, né? E como já diria a teoria da internet moderna, se alguém ficou famoso do nada, dá umas 3 semanas aí que ela vai aparecer em alguma polêmica. E bem, essa teoria não falhou. Depois disso tudo, a Hayley entrou num rolê de criptomoeda chamado Hotcoin. Prometia ser mais um daqueles meme coins, tipo Dogecoin, Shiba Inu, essas paradas aí. Mas no caso dela, foi só um golpe mesmo. Pump and dump na cara dura. E pior, tudo promovido com a imagem dela. Gente perdeu dinheiro, teve denúncia de manipulação de mercado, a internet caiu matando e ela sumiu. Simplesmente evaporou das redes até agora. Porque essa semana ela resolveu reaparecer em um podcast pronta pra se defender. Pronta pra contar a verdade e pronta pra chorar em cima da própria inocência, né? Mas, véi, o que era pra ser uma retratação virou um festival de desculpa esfarrapada, com direito a roteiro de assessoria de crise, vitimismo seletivo e frases tipo, eu não sabia de nada e eu só queria ajudar. E acreditem, nem isso ela conseguiu fazer. E agora a gente precisa falar sobre isso, porque essa não é só a história de uma influencer que se meteu numa furada, é a história de como a gente continua fazendo qualquer Zé Ruela virar celebridade, e depois fica chocado quando eles fazem merda. Eu já vi isso tantas vezes, tipo, por exemplo, a gente no passado fez até o Tiririca virar deputado, cara. Você tá ligado nisso? E mano, olha, agora que o bicho pega, a gente vai assistir os takes um por um e comentar juntos, porque tem muita coisa pra falar. Desde FBI na porta da avó dela, até Paris Hilton entrando nesse papo, cara. É um bagulho muito louco. Hey guys, it's finally time that we get into the meme coin disaster and address everything that's going on, and we can finally tell our truth about it as we know it, and I finally get to tell my side of the story that I've been holding on to. After reading all the comments and everything people have been saying about it, I thought it would be best if I just sat here and addressed it myself. So why are you just now wanting to address everything? It's something you definitely want to address, but I couldn't at the time because of like all the legal stuff going on. I was in an open investigation going to see the FBI, and then the SEC reached out. And I think somebody else reached out too, but they ended up not wanting anything after everything else was shut down. I don't know, it was very stressful because I couldn't get my point across, and I had to just sit there and let people call me a scammer, a crook, all sorts of different things. It was stressful. Because, I mean, I couldn't sit there and defend myself and tell them what happened. I was told not to say nothing. Mano, ela já começa com um clima de tô pronta pra abrir meu coração, quase como se ela fosse a vítima da história. Tipo, ai, foi muito difícil, me chamaram de bandida, de golpista. Véi, o povo tava bravo, porque literalmente perdeu dinheiro num projeto que você tava promovendo com a sua cara, a sua voz e o seu nome. A galera tem motivo de sobra pra te cobrar, tá ligado? E essa história de, eu não podia falar nada porque tinha FBI, SEC, advogado, investigação... Tá bom, isso pode até ser verdade, mas é muito conveniente jogar tudo na conta da burocracia quando o projeto que você ajudou a empurrar deu ruim. Parece aquele famoso tipo, agora que a poeira baixou, eu apareço dando uma de arrependida. É meio curioso, pelo menos, né? So how'd you even get introduced to like the crypto space? I mean, it was just like any other deal that gets brought to you. Like, the deal got brought to my managers a few times by different people. I don't know, I was very hard to persuade at first because I've never heard anything good about the space, like Bitcoin, crypto. I've never heard anything good about it. And I didn't know enough to really get into it, I don't think. But I finally gave in and
just done. Nossa senhora, essa é aquela clássica, tipo, foi meu empresário. Apareceram umas propostas que eu nem queria, mas eu fui convencida. Tipo assim, velho, ninguém tropeça e cai dentro de um golpe de cripto. Isso aí parece mais desculpinha pra lavar as mãos, tá ligado? E ela falou ainda que nunca ouviu nada bom sobre cripto. Então pra que tu entrou nisso, minha filha? Se você mesma já tinha um pé atrás, não seria melhor ficar fora do bagulho do que, tipo, arrastar milhares de seguidores com você pra um golpe? So did you make anything from the coin at all? So the only thing I made from it wasn't even from the coin. I got paid a marketing fee. That's all I made. I did not make a dime from the coin itself. So you got paid for promoting it, or? Just promoting it and putting all the work into it, like the videos and stuff that I'd do for him to post. That's what I got paid for. But the coin itself, like anything that was raised from that coin, I did not make a dime off of it. But at this point, like everything I paid for, like PR crisis, a new lawyer, stuff like that. All that money went to that? Every bit of it went to that. So, I mean, I've really come out with nothing. Damn. All that trouble for nothing. Yeah. Mano, essa parte aqui é muito aquilo de, tipo, ganhei só pela publi, nem foi pela moeda. Mas, mano, o problema é a publi. Você usou a sua imagem, usou a sua influência pra vender um bagulho que deu errado. A grana não precisa vir diretamente da moeda pra ser moralmente questionável, tá ligado? E esse papo de, paguei advogado, crise de imagem, não sobrou nada pra mim. Mano, isso é pura consequência, não é justificativa. Você não pode jogar uma bomba dessa e depois pedir empatia porque você teve que limpar a bagunça. E outra, esse papo aí de que o dinheiro acabou, mano, você não me engana. Você ganhou parte dessas ações e tudo mais, muito provavelmente em criptomoedas. Você pode simplesmente sacar o dinheiro da sua carteira, declarando como sua publicidade ou pagamento de propagandas, e pronto, tá feita aí a sua lavagem de dinheiro, tá ligado? Não ganhei nenhum centavo das criptomoedas. Pelo menos eu não disse que eu ganhei. Você não me engana não, né, mano? Pelo amor de Deus. Do you remember when we went to the Bitcoin conference too? Yes. And they told us that, like, they were a really tight community? We sat there for how long? It was a few hours. For hours, yeah. We And met a we- lot of people, but I couldn't tell you what any of them I didn't do. understand any of it at all. The only thing I remember about that day, some guy handed me like a printout coin. Do you remember that? And you're supposed to scan those. Oh, yeah. I remember I got one of those. That's the only thing I could tell you about that whole day. Like, learning wise, I feel like I did not learn anything in there. But I also can't pay attention to stuff like that. That's true. Isso aqui é basicamente a confissão de que ela não entendeu nada do universo onde ela estava metida. Ficamos lá horas, mas não aprendi nada. Só lembro de um cara me dando uma moeda impressa. Tipo, mano, isso devia ser um sinal vermelho imenso de tipo, não entra nisso. Mas não, ela resolveu entrar mesmo assim, né? E o pior, parece que ela fala disso rindo, cara. Como se fosse só uma coisa engraçadinha, tá ligado? Mas é literalmente a prova de que ela tava se envolvendo num projeto milionário com zero preparo, velho. Que coisa absurda, mano. We done a podcast too with somebody at one point. And they tried explaining to us, like, the whole crypto thing. It still kind of went right over our heads, but... Well, you can't talk to me about something for longer than like an hour. I'm gonna like disassociate, you know? I mean, I that can tell you stuff's, about like, Pepe. I feel like people who are in the crypto space still don't fully understand it either. Cara, isso me deu vergonha ali, a real. Primeiro ela fala, né, tipo, passou direto pela minha cabeça, eu não consigo prestar atenção em coisas assim. E ainda depois ela solta conseguiria falar sobre o Pepe por horas. Eu nem sei que é essa porra desse Pepe, mas deve ser um cachorro, sei lá. Que tipo de influenciadora aceita entrar num mercado milionário e literalmente diz que não consegue ouvir ninguém falando do assunto por mais de 1 hora? Tipo, assinar um contrato sem ler e depois reclamar que foi enganada. Se você não entende o bagulho, a culpa não é do mundo, é sua por ter se enfiado nisso mesmo assim. Cara, era só estudar. A real é que ela não foi enganada, ela só não ligou o suficiente pra tentar entender o negócio. Essa é a mesma coisa que esses influenciadores de bosta que fica divulgando tigrinho, cara. Eles sempre dizem que não sabiam e tudo mais. E velho, vai tomar no meio do cu, velho. Como que não sabe de um negócio desse, cara? Coisa ridícula, mano. And that's when we get to the point after the coin launch. The feds come to Granny's house and knocked on her door, and she called me having a heart attack, said, "The FBI is here after you. What have you done?" I was like, what? So I got their number and everything, and then I gave it to my lawyer, and then he talked to him a little bit, and they're like, "Oh, you're not in any trouble. We just want to ask you questions about everything." And then they wanted to see my phone. So I was like, okay, well, that's not a problem. Like, there's nothing on my phone I can hide. So we ended up picking a date to go up there. It was in Nashville, right? But we went to Nashville, and I went in this room full of men, basically, and they interrogated me, asking me questions and everything else related to crypto. All the people in my phone that I've talked to about crypto, they went through my phone. So they cleared me. I was good to go, and then the SEC picked it up. And then they didn't want to talk with me, but they wanted my phone. So I sent my phone off to them for 2 or 3 days, and I guess they cloned my phone, copied it, something. But they went through my phone. I was cleared from them, and I wasn't named on the lawsuit either. That would have terrified me.
It was definitely scary, but at the end of the day, it's like something that makes you feel better though, because like Because you didn't have nothing to hide. yeah, I don't have like, anything to yeah. hide. I gave them everything on my phone. They went through it, they sent it back, and I was cleared. I wasn't named on the lawsuit. None of that. So, like, legally, I was not in any trouble. Véi, o FBI indo bater na porta da casa da avó dela é até coisa de filme mesmo. Mas, de novo, ela fala isso num tom de coitada de mim. Como se ela só fosse uma figurante perdida no meio da bagunça, sabe? Tipo, vieram atrás de mim, clonaram meu celular, mas no fim tava tudo certo. Mano, o simples fato de ter FBI e o SEC querendo olhar até o histórico de emoji que tu mandou já mostra o nível dessa treta. E ela parece aliviada de não ter sido oficialmente acusada, o que, ok, é importante legalmente, mas moralmente continuou promovendo uma moeda que deu ruim pra geral. Isso não muda o fato de que teve gente que quebrou com isso. Você ainda tá muito errada. I don't know, it just kind of sucks. There's people out here that hate me for promoting a coin. It's like Paris Hilton. I mean, she's got cooking stuff out, like cooking appliances. She didn't sit there and take the time to make them. No. She's just the face of it. Yeah. Those are hers, you know? So that's pretty much like you with the crypto coin. Yeah, I was just a spokesperson for Yeah. it. I mean, they pay you for being a spokesperson for it, but it's not actually your coin, if that makes sense. Ah não, mano. Nossa senhora, agora ela quer comparar com a Paris Hilton, vendendo panela. Tipo, a Paris tem coisa de cozinha, ela não fez, ela só botou a cara. Véi, panela não é um investimento financeiro volátil que pode falir e ferrar com gente real. Uma coisa é uma publi de um liquidificador, a outra é mexer com o bolso dos outros numa moeda que some do nada. Essa comparação mostra quanto que ela ainda não entendeu a gravidade da situação, véi. Promover um produto ruim é uma coisa. Agora, promover uma moeda que virou golpe e fingir que foi só um deslize publicitário é uma coisa muito mais feia, cara. Pra não dizer que é burro pra caralho também, né? Caralho, nem todas as loiras, cara. Mas, porra, sempre uma loira, né, velho? Vai tomar banho, velho. It makes me feel really bad that they trusted me and I led them to something that I did not have enough knowledge about. Like, I did not have enough knowledge about crypto to be getting involved with it. And I knew that. But I got talked into it and I trusted the wrong people. So that screwed me. Ah, sim, com certeza. A culpa é das pessoas erradas, sim. Você não tava errada, não. Mano, o problema não é só você ter sido convencida. É você ter aceitado, ter feito publi, ter botado a cara, ter lucrado, mesmo que fosse só com a taxa de marketing. Não é só sobre quem te empurrou, é sobre o que você fez depois disso. A palavra final era sua, mano. Depois de tudo que ela falou, o que sobra é o seguinte. A Hailey virou famosa da noite pro dia com uma piada viral, capitalizou essa fama entrando num esquema de moeda cripto que ela claramente não entendia, empurrou isso pros seguidores e quando deu merda, sumiu. Só voltou agora, meses depois, pra dar uma versão dos fatos que basicamente diz: fui ingênuo, me convenceram, fiz publi, mas não ganhei nada, então tá tudo certo, né? Só que não tá. Porque a questão aqui não é se ela lucrou milhões ou saiu no prejuízo. Porque lucrar alguma coisa nisso, com certeza ela lucrou, cara. A parada é que ela topou ser a cara de um projeto financeiro sem entender nada, não se preocupou em se informar, não avisou o público sobre os riscos e agora quer tratar como se tivesse vendido uma air fryer no Instagram. E não dá pra normalizar isso. Não dá pra aceitar esse tipo de influência irresponsável como se fosse só um erro bobo. Coisa que tá acontecendo aqui nessa porra desse país. Gente, é porque o impacto disso é real. Teve gente que perdeu grana de verdade confiando nela. E ela pode até não ser uma golpista no sentido jurídico da palavra, mas isso não apaga o fato de que ela foi cúmplice, ainda que por ignorância, tá ligado? No fim das contas, esse papo de eu não sabia, me convenceram, foi só marketing, serve mais pra limpar a imagem dela do que pra realmente assumir a culpa. E véi, cada vez mais comum ver influencer fazendo essa merda e depois voltando com um vídeo de desabafo nesse tom de ai gente, foi mal, eu vacilei. Como se isso resolvesse alguma coisa. Então se tem alguma coisa que a gente tira desse caso, é que viralidade não é currículo. Fama não é competência, e ninguém devia seguir conselho financeiro de quem ficou famoso por causa de uma piada ridícula, que tá ali só como uma marionete de gente que sabe como o mundo funciona de verdade. Eu tô perdendo as esperanças, pelo amor de Deus. Bom, gente, é isso, eu espero que você tenha gostado, se inscreve aí, ativa o sininho, você já sabe essa porra aí também, e bem, eu te vejo numa próxima, talvez, até mais.